Olá, muito boa tarde. Olhar para o futuro sempre com otimismo e colocar esperança e persistência em todos os projetos pessoais ou empresariais. Este não é apenas um bom conselho, é uma permanente atitude de vida de Eduarda Luna Paz, gestora e consultora com um percurso profissional marcado pelo empreendedorismo. Eduarda Luna Paz é hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Eduarda, esta marca empreendedora, este espírito positivo e otimista em relação ao futuro, conquista-se? De que percurso permite chegar agora a esta caracterização da sua pessoa? Eu vou resumir muito brevemente o meu percurso. Açoriana de berço, resolvi ir para os Estados Unidos terminado toda a fase liceal e nos Estados Unidos fiz a licenciatura e o MBA. Mesmo durante o MBA tive o privilégio de trabalhar 20 horas por semana no departamento de aconselhamento aos estudantes estrangeiros que tinham como intuito regressar ao país de origem e trabalhar com multinacionais americanas. Essa decisão de sair logo dos Açores ainda nova é uma marca logo de querer conquistar algo mais? Acho que foi essencialmente sentir que São Miguel, a minha ilha natal, era algo muito pequenino e não tinha faculdade. Por isso eu vinha para Lisboa, eu atravessava os outros 2/3 e ia parar aos Estados Unidos. Havia alguns amigos meus que tinham decidido no ano anterior ir para os Estados Unidos e daí a razão de ter optado pelos Estados Unidos. Acho que foi uma vontade de querer cortar um bocadinho o cordão umbilical com os próprios Açores e demonstrar que era capaz de fazer algo diferente. E uma coisa confesso, eu a partir do momento que o avião aterrou senti-me americana. Tive uma grande facilidade de adaptação ao meio envolvente e só tinha ido lá com um ano de antecedência para fazer a inscrição. Mas acho que a pessoa conseguir adaptar-se e não sentir, no fundo, grandes ligações à fase anterior é muito importante. Isso também é uma atitude. Acaba por ser uma forma de estar, que é a pessoa parte do pressuposto que está neste meio ambiente e tira o máximo de partido do meio ambiente onde está inserido. Depois, o percurso profissional nos Estados Unidos? Académico e profissional. Exato, após uma licenciatura em Medical Technology de 5 anos, em que trabalhei no Hospital de Crianças, no Children's Hospital, no Laboratório de Química, acho que é algo muito importante e que seria relevante Portugal começar a aproximar-se um pouco do modelo americano, que é os estudantes saem de uma licenciatura com uma noção real do mundo do trabalho, porque a partir do segundo ano não há férias de verão e há o alternar entre estudo e trabalho. E deu para ver que não queria fazer análises clínicas o resto da vida. Aliás, essa decisão era se regressasse aos Açores, dar continuidade a um laboratório de um médico analista que não tinha descendência. A partir do momento que o meu marido é lisboeta, eu sabia que vinha para Lisboa e não para os Açores. Estávamos a namorar na altura, mas sabia que iria casar e vir para Lisboa. E então achei que devia tirar um MBA para me preparar para trabalhar com uma multinacional americana e regressar a Lisboa e poder trabalhar com essa multinacional americana. Eu trabalhei com uma pequena firma de consultoria americana antes de decidir o regresso a Portugal, porque tinha a ser em conjunto com o meu marido. Que estava a tirar um mestrado e depois tirou um doutoramento no MIT, e quando nós regressávamos a Portugal, com um ano de antecedência, planeei esse regresso. Numa semana, e graças aos contactos que tinha do Career Development and Placement Office, eu consegui, num período de uma semana, entrevistar com 5 empresas, das quais a Johnson & Johnson foi a única que consegui programar um ano de distância, e eu agarrei na oportunidade, que foi excelente, fazer um treino nos Estados Unidos antes de regressar a Portugal para trabalhar no marketing. O percurso, se quiser que resuma rapidamente, em Portugal foram 10 anos de grupo Johnson & Johnson, 4 consumo, 4 farmacêutica e novamente 2 no consumo. Até que decide por uma empresa de consultoria. A consultoria, entretanto, porque eu saio de produtos, que foram 10 anos de Johnson & Johnson, para uma decisão de mudança radical ao fim desses 10 anos, que foi integrar a Egon Zehnder como consultora de recursos humanos. E, no fundo, aprender uma área totalmente diferente dos 10 anos anteriores, que tinham sido de produto, e aqui era serviços. Foi uma fase muito interessante. E porquê essa decisão? Foi também numa de proatividade face ao mercado. Eu, na altura, estava a reportar ao diretor-geral, que era expatriado, e ou seria expatriada,
que era uma probabilidade, ou se ficasse cá, se calhar teria alguma função europeia. Como não me via muito, entre aspas, caixeira viajando pela Europa, achei que estava na altura, quando alguém sente e que tem alguma missão de carreira, que o próximo passo já não é algo muito aliciante, acho que está na altura de pensar numa eventual mudança. E considerei que os últimos 5 anos do grupo Johnson & Johnson, apesar de olhar pelo sucesso do negócio, uma grande parte do meu tempo era garantir a pessoa certa no lugar certo, porque criei uma equipa de raiz, a equipa da divisão de farmácia da Janssen, fundi a da Janssen com a da Cilag, depois disso reestruturei a equipa comercial do consumo, e achei que se esses 5 anos foram muito conseguir a pessoa certa no lugar certo numa só empresa, porque não pôr esse talento ao serviço de mais empresas através de uma firma de consultoria nessa área, que era trabalhar com vários setores, com várias empresas, e daí a decisão. Eu realmente senti que me passaria a valorizar com o passar dos anos, porque teria um maior network, e foi por essa premissa que decidi tomar a decisão de uma mudança radical, até porque gosto de estar com pessoas, gosto de ajudar as empresas a optimizarem os seus recursos humanos, e foi nessa perspectiva que tomei a decisão de mudança tão radical de produtos para serviços, concretamente consultoria da assumindo depois a própria empresa, não é? Exato. Depois, passados 10 anos e meio, os ciclos têm sido à volta dos 10 anos, passados 10 anos e meio na Eganzanda, achei que gostaria de dar o exemplo a todas as pessoas com quem costumo lidar, que é possível também ser-se empreendedor criando a sua própria empresa. Acho que qualquer um pode ser empreendedor, mesmo a trabalhar por conta de outra, mas achei que era a altura de envolver uma das minhas filhas, a que está em economia, como sócia, e começar a dar um exemplo também em casa de o que é isto de criar uma empresa, de liderar e gerir a empresa, numa área de, no fundo, optimizar as estruturas organizacionais. E daí essa decisão há cerca de 2 anos de fundar a Helping, matar saudades dos meus tempos de marketeer, porque a decisão da criação da marca, que marca, fiz brainstorming para perceber também como é que o mercado me percepcionava e não impor uma marca, mas tinha uma marca que tivesse algum sentido, e foi para alguém me dizer que era a minha vontade de querer ajudar o cliente, e por ter estado 9 anos nos Estados Unidos a ajudar Help, que fica o Helping Organizational Fitness. Um percurso profissional cheio de energia, cheio de inovação, cheio de criatividade. Vamos tentar perceber as razões de tudo isso e até que ponto é que essa atitude de vida pode ajudar o momento presente que Portugal vive. Seja as pessoas, seja as empresas, etc. E desde logo, por essa atitude de preparação. Referiu várias vezes que antes de uma tomada de decisão, teve um ano de preparação, teve um ano de estudo. É o segredo para que quando se dá o passo ele seja de sucesso? Concordo plenamente com a sua afirmação. Acho que qualquer decisão pessoal ou profissional deverá ser muito ponderada. Acho que há sempre muitas variáveis que têm que ser tomadas em consideração e as pessoas deverão evitar, e costumo dar muito esse conselho, deverão evitar tomadas de decisões precipitadas. Porque geralmente, a maior parte dos casos, as pessoas arrependem-se dessa tomada de decisão precipitada. Eu falo com várias pessoas que neste momento estão à procura de um novo projeto de vida em termos profissionais e muitas vezes digo-lhes: arranjem algo que vos preencha na fase interina para que não se precipitem nessa tomada de decisão. Uma atitude passiva é... Passiva não. Ou seja, nunca pode ser uma atitude passiva. Ou seja, as pessoas terão que fazer os seus planos quando estão à procura de um novo desafio profissional, têm que ser muito persistentes e no fundo, o procurar algo é um trabalho a tempo inteiro. Ou seja, as pessoas que estão em fase de transição ou da vida académica para a vida profissional ou dentro da vida profissional, têm que claramente investir como se estivessem a trabalhar a tempo inteiro em qualquer projeto. É um projeto de vida em que as pessoas terão que primeiro analisar-se a si próprias e perceber o que é que têm para oferecer ao mercado, em que é que são bons, o que é que sabem fazer bem e com prazer, e depois encontrar as instituições ou as empresas que carecem de pessoas com aquele perfil. Porque muitas vezes é aquela falta de sintonia entre o que as pessoas têm para oferecer e o que as empresas podem dar, que não havendo sintonia as pessoas sentem-se completamente infelizes.
e realmente estarem felizes também, depois a produtividade sofre. O gosto naquilo que se faz, no trabalho que se tem, é a meio caminho andado para que as duas partes, a empregadora e o empregado, tenham sucesso. Claramente, claramente. Há vários casos, e conheço vários casos, em que se vê que as pessoas vivem com paixão o que fazem e depois são pessoas que conseguem não só ser bons colegas no ambiente de trabalho, como trazer bons resultados em termos da própria empresa, vendas e lucros para a organização onde estão inseridos. De que forma se equaciona aí o problema da vocação, ter vocação para, e também das limitações do mercado de trabalho? Muitas vezes, enfim, tendo que agarrar uma oportunidade mesmo que não seja aquela que se procurava. É assim, a vocação, há coisas que vocação às vezes é desde miúdo, há miúdos que dizem eu quero ser médico e se calhar brincam com as bonecas a fingir que as curam. Acho que há determinadas vocações que são desde a infância. Há outras que acho que nós todos podemos moldar um pouco aquilo que nos faz realizados na vida. Acho que é aquele conhecimento profundo daquilo que fazemos e fazemos bem. Se somos uma pessoa de estar em frente ao computador e não ver ninguém, então vamos arranjar um emprego em frente ao computador sem ver ninguém. Se não gostamos disso, se gostamos de andar a falar com clientes e não sei o quê, vamos para uma área mais comercial. Acho que depende muito de sermos honestos connosco próprios, se calhar de perguntarmos aos outros como é que nos veem também, porque às vezes as pessoas podem não ter o espelho exatamente correto relativamente a si próprios. E acho que às vezes falar com amigos, com a família, com colegas de trabalho, para perceber também como é que são percepcionados e depois encontrar um ambiente de trabalho que realmente corresponda a essas características pessoais. Porque muitas vezes a pessoa fica desajustada. É como um peixe fora do aquário. E aí é muito complicado. Quer dizer, depois há uma asfixia e depois é um pouco um ciclo vicioso. Uma pessoa que não está bem vai piorar. Uma pessoa que está bem só pode melhorar. E é muito importante encontrar qual é aquele ponto, se calhar, que a pessoa tem que tomar decisões. E muitas vezes há casos em que as pessoas não exploram ao máximo as próprias oportunidades na empresa onde estão inseridos. Porque muitas vezes, às vezes dou conselhos que podem ser um bocadinho mais arrojados, mas dentro da própria empresa, se for uma empresa grande, se a pessoa sentir que numa determinada situação não se sente realizada, podem haver outros departamentos onde a pessoa se calhar se vai sentir muito mais realizada e a crescer profissionalmente. Muitas vezes as organizações não estão suficientemente atentas à necessidade de desenvolver pessoas e as pessoas estagnam e desanimam. Portugal vive sem dúvida um momento, enfim, em que o futuro não é risonho para muita gente, em que há desemprego, em que há ameaça de desemprego. Portanto, estamos numa encruzilhada. Qual será aquela encruzilhada que pode prejudicar mais a pessoa? Será a falta do emprego? Será a falta de valores? Será a inexistência de horizontes? Eu acho que a falta de valores é algo muito crítico, porque se não houver valores, penso que dificilmente outras coisas poderão existir na própria pessoa. Acho que, essencialmente, o alicerce será não perder os seus valores, será ter que equacionar se deve permanecer em Portugal ou equacionar uma ida para o estrangeiro. Neste momento temos muitos profissionais, seja numa fase de arranque da vida profissional, seja numa fase já mais difícil de inserção no mercado de trabalho, que estão a decidir ir para Angola e Moçambique. É uma decisão difícil, porque muitas vezes as pessoas têm que equacionar se poderão ou não levar a família com eles. Às vezes optam por não levar nos primeiros meses e só mais tarde é que a família os acompanha. Mas acho que qualquer decisão que seja tomada, as pessoas não podem ser egoístas, têm que olhar para quem os acompanha, e se houver agregado familiar, as pessoas têm que zelar pelo bem-estar do agregado, mas o dinheiro não é tudo na vida. Com certeza que é importante que ganhem bem, mas também tem que continuar a proporcionar bom ambiente e seguro às pessoas que o rodeiam ou que a rodeiam. E acho que, acima de tudo, é ponderar muito bem que tipo de desafio vão ter. Não pensem apenas na componente remuneratória, até porque hoje em dia os salários estão completamente a ajustar e há muitas pessoas neste momento que estão a ter a clara noção que se ganhavam X, agora vão ganhar menos de 30%. E é bom que as pessoas tenham essa noção.
Porque o mercado está a ajustar. Em algumas funções, as pessoas estavam a ganhar mais do que aquilo que produzem nas organizações e tem que haver uma ligação mais direta entre o que a pessoa produz numa organização e, no fundo, o salário que lhe é atribuído, não é? E que atitude ter diante dessa necessidade? Uma atitude de revolta? Acho que de todo. Acho que nunca a pessoa deverá revoltar-se, deverá perceber que as circunstâncias são circunstâncias que requerem um grande sacrifício, muito empenho. As pessoas, e conheço alguns casos... Isso não é só, desculpa a expressão, conversa de político, não? Não é conversa de político. Acho que os políticos têm muita razão em dizer que as pessoas se têm que empenhar. Acho que é muito importante as pessoas darem-se um pouco. E hoje em dia há muito egoísmo e, principalmente, pouco sentido de sacrifício. Acho que aquelas pessoas que têm a atitude certa de, por vezes, sacrificar, de ultrapassar os obstáculos, de pensarem que, no fundo, não têm só direitos, mas têm também muitos deveres perante as organizações que os empregam. Porque há muita gente que tem que ter noção que, hoje em dia, ter um emprego que a pessoa se sinta realizada é um grande privilégio. Porque sabemos que há 750 mil desempregados em Portugal. Alguns deles vão tentando fazer qualquer coisa, mas não têm um emprego muito seguro. E depois começam a perder a sua autoestima e isso é mau para eles, para quem os rodeia e para a sociedade. E chegamos aos valores, não é? Chegamos aos valores. Foi dizendo na conversa, falando em ética, em empenho, em deveres, e como há pouco referia, é fundamental que a pessoa faça assentar um percurso profissional e pessoal também, num conjunto de valores comuns à sociedade. Na realidade, há vários valores que deverão fazer parte da nossa vivência diária. Um deles é o sentido de responsabilidade. Acho que hoje em dia é algo que as pessoas terão que necessariamente interiorizar, que em qualquer coisa que façam tem que ter o sentido de responsabilidade para com eles próprios, para com o próximo e para com a sociedade. A questão de pontualidade, hoje em dia, também, infelizmente, se calhar não é das coisas que se vive mais num país como Portugal. Conhecemos que há países como a Suíça em que a pontualidade é sagrada. E acho que aí também é um bocado de respeito pelos outros. Se há uma reunião marcada para as 10 da manhã, é às 10 da manhã. E não é às 11, nem às 4 para as 11. E acho que aí o próprio país podia ganhar muito em incentivar que as pessoas, além de serem responsáveis, têm que ter o sentido de respeito para com os outros, também na pontualidade relativamente a qualquer compromisso. Vê-se às vezes em gabinetes médicos, uns são muito certinhos e a pessoa não espera, e outros sabemos que, coitados dos doentes, esperam muito, e como digo médicos, digo em muitas outras situações da nossa vida, do cotidiano. Esperança e persistência em relação ao futuro, em relação a projetos que se possam tentar construir. Apesar de todas as circunstâncias, muitas delas negativas ou sombrias, é sempre possível afirmar esta esperança e persistência? Acho que, havendo uma atitude de persistência, leva a que possa haver também muita esperança. Porque acho que uma pessoa persistente acaba por conseguir, umas vezes pode ter mais sorte ou menos sorte, mas acaba por conseguir um bocadinho atingir os seus objetivos e no fundo, aquela máxima, entre aspas, do querer é poder. Acho que esperança, se as pessoas forem dedicadas, se construírem algum network no campo profissional, há muitas pessoas que se calhar não utilizam a ferramenta de LinkedIn como deviam, porque lhes proporciona imensos contactos em termos de vida profissional. Eu tenho casos que, no outro dia alguém pediu-me ajuda, o caso de uma assistente que acabou por ser despedida num processo de reestruturação. Conhecia uma pessoa, diretora-geral de uma empresa, que iria precisar de uma assistente. E limitei-me a mandar 2 currículos e a pessoa ficou satisfeita porque já está empregada, nem ficou quase tempo nenhum desempregada. Acho que se as pessoas tiverem network, se esforçarem e dialogarem, mais cedo ou mais tarde existe qualquer coisa. Pode às vezes ser um bocadinho mais tarde. Para quem está à procura de emprego, eu às vezes digo que espera um bocadinho, mas é preferível... Que atitude a ter diante do futuro? O nosso tempo está a chegar ao fim. Que marca acha que é importante que seja cultivada, que seja aprofundada em todas as pessoas, seja na circunstância de trabalho
em ambiente urbano, em ambiente rural, em diferentes faixas etárias da vida? Eu acho que, essencialmente, as pessoas deverão ter uma grande vontade de se empenhar naquilo que fazem, seja dentro de uma empresa, seja como agricultor. Acho que as pessoas têm que se sentir gosto por aquilo que desempenham, têm que se empenhar e, acima de tudo, muita capacidade de trabalho e sacrifício. Acho que o país precisa desse empenho de todos nós. As dificuldades são para desistir ou servem para quê? Dificuldades irão existir sempre. Os obstáculos umas vezes são mais baixos, outras vezes são mais altos. Vemos muitas vezes muitas pessoas diante, enfim, como é tudo quase conformista, e a desistirem diante de obstáculos que se colocam. Acho que não é a atitude correta. Por vezes precisam ter alguém que lhes dê uma pancadinha nas costas e que os anime. Acho que é importante as pessoas não desanimarem neste momento. Podem ter que, eventualmente, fazer alguma condescendência em termos de não é o emprego ideal, mas agarrem-se de unhas e dentes ao que conseguirem, e tentem fazer o seu melhor e contribuir para a produtividade do país e, principalmente, comprem produtos portugueses. Acho que é muito importante, neste momento, nós valorizarmos o que é português e fazermos o melhor pelo nosso país através do nosso empenho e da nossa dedicação. Eduarda Luna Paz, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, com esses desafios. Um programa onde quisemos apresentar propostas para olhar o futuro com esperança, mas de uma forma ativa, tratando de construir em cada momento. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.